うまくやったな。ここなら存分に戦える。 E bom, como todo mundo aqui sabe, o Luffy nunca mata seus inimigos. Todos os vilões que ele enfrentou desde o começo de One Piece ainda estão vivos. E no decorrer dessa viagem muito louca do Chapéu de Palha, ele reencontrou alguns desses inimigos e até viraram seus amigos. Como por exemplo, o Bug, que aparece bem no começo da história e depois de muitos episódios, ele ajudou o Luffy em Impel Down e na Guerra dos Melhores. Então, o Luffy tem um poder secreto e especial que o diferencia dos demais piratas. Ele tem uma certa facilidade de fazer todos se unirem a ele para ajudá-lo. Mano, até o Crocodile, que fez o povo de Alabasta sofrer e não tem um pingo de piedade, ajudou o Luffy e até chegou a salvar sua vida lutando contra o Almirante Akainu. E no arco de Olikek, que o Chapéu de Palha tinha o objetivo de derrotar a Big Mom, ele acabou enfrentando um de seus comandantes que deu muito trabalho para o Chapéu de Palha. O poderoso Katakuri definitivamente foi um dos mais perigosos oponentes que o Luffy encarou em One Piece, tanto que alguns fãs do anime dizem que o Katakuri deixou o Luffy ganhar por simpatizar com o garoto. いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。 Bom, se isso é verdade, eu não sei, porém é um fato que o Katakuri não é o mais maligno inimigo que o Luffy enfrentou. Ele demonstrou ser um cara honesto ao ponto de se ferir para ficar de igualdade com o Chapéu de Palha. Podemos dizer que o Luffy não tem raiva do Katakuri e até foi cogitado pelos fãs para entrar no bando Chapéu de Palha. E hoje eu venho falar aqui no canal sobre a possibilidade do Luffy e o Katakuri formarem uma aliança pirata para salvar seus entes queridos. E bom, quem acompanhou o mangá de One Piece sabe que a irmã do Katakuri, a Purin, foi capturada pelos piratas do Barba Negra. Na capa do capítulo é mostrado ela amarrada e atrás dela está o Van Hauge e o ex-almirante Aokiji, que agora é um membro dos piratas do Barba Negra. Apesar da sua mama, Big Mom, estar supostamente morta depois de travar uma batalha contra Law e Kid, o Katakuri é um membro leal da família e jamais deixaria sua irmã ser usada por piratas. E aí entra o Luffy para ajudá-lo e começa uma aliança que todo fã de One Piece torce para acontecer. Barba Negra recentemente atacou a Ilha das Amazonas e capturou o jovem Kobe. Na verdade, ele queria roubar a Akuma no Mi da Boa Hancock, mas como ele ficou com medo do Rei das Trevas, resolveu fugir da ilha e levou o marinheiro Kobe para usá-lo como moeda de troca. 海賊女帝ボア・ハンコック・ダホのため明ヶ島へ向かっています。 E aí rapaziada, o herói da marinha Garp ficou sabendo do ocorrido e não pensou duas vezes para salvar seu discípulo. Ele foi praticamente sozinho para a ilha onde reside os piratas do Barba Negra. Logo de cara, ele encontrou Aokiji, que estava protegendo a entrada da ilha. E mano, os dois, ex-mestre e discípulo, começaram um duelo que foi intenso. E apesar da sua idade avançada e de não ter o mesmo poder da época, que era jovem e disputava contra o rei dos piratas, Garp se mostrou um marinheiro muito poderoso e sozinho solou grande parte do bando do Barba Negra. Se não fosse o idiota do Kobe, Garp não teria tomado aquele ataque fatal do Shiryu. Eu até achei um pouco semelhante ao golpe que o Barba Branca sofreu na guerra de seu próprio companheiro. E bom, infelizmente, encarar sozinho todos aqueles piratas era demais até para o herói da marinha. E no final do capítulo é mostrado ele no chão com o corpo congelado e uma lâmina de gelo cravada no peito. Para muitos, esse foi o fim do mais forte marinheiro da história da marinha. Porém, levando em conta que o Oda dificilmente mata um personagem relevante, existe uma grande possibilidade do Garp estar vivo e ser um prisioneiro do Teach, assim como o jovem Kobe. Bom,
Como Luffy está preso na Ilha do Ovo, lutando atualmente contra um almirante e uma porrada de soldados poderosos da marinha, ele não vai sair de lá tão cedo e ainda nem sabe que seu avô e seu amigo foi capturado. Mas a possibilidade da aliança foi aberta. De um lado, temos a Purin, que está sendo usada pelo Barba Negra, e o Katakuri não deixará isso passar em branco. E do outro, temos o Garp e o Kobe, que foram capturados ou até mesmo mortos naquela ilha. Até porque o Aokiji já tinha falado ao Teach que o garoto não tinha valor como moeda de troca. Ele pertence a um grupo que não tem ligação direta com o governo mundial. Sendo assim, os anciões não estão nem aí se o Garp e o Kobe morrerem. A vida dos dois marinheiros está nas mãos de Luffy e Katakuri. A pergunta é quando isso vai acontecer. O arco da Ilha do Ovo vai demorar um pouco para acabar. Kizaru não é um inimigo fácil de derrotar. Ele humilhou a quarta marcha do Luffy com muita facilidade. Até no modo Nika, o Luffy vai demorar para afastar o almirante. O Zoro está enfrentando o agente da CP0, Rob Lucci. Ele treinou muito durante os 2 anos e não é mais o mesmo de antes. E ainda tem um ancião Saturno para atrapalhar a fuga do bando. E bom, de minha parte, eu torço muito para essa aliança entre Luffy e o Katakuri acontecer. Espero que o comandante da Big Mom não resolva ir sozinho para salvar sua irmã. Sendo sincero, apenas o Aokiji já seria suficiente para impedir o Katakuri. Mas e aí, comenta aqui embaixo se você também acredita nessa aliança pirata.